Por que tantas pessoas elas comem demais, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, né, o maior problema relacionado à saúde, ligado à ingestão de alimentos, obviamente está relacionado a comer demais. Então, na verdade, se a gente pegar em torno de percentual, estudos mostram que 85% das pessoas que têm problema de obesidade, esses problemas estão relacionados com a aprendizagem. Isso quer dizer, com a forma como a pessoa come, com o que ela come, com a quantidade que ela come. E só esses outros 15%, mais ou menos, que estão relacionados, na verdade, a algum problema hormonal, alguma questão genética, né? Então, na verdade, essa alteração do nosso peso corporal, ela dá para ser revertida, na maior parte das vezes, através de processos de aprendizagem. O último estudo que foi realizado aqui no Brasil, lá em 2019, né, um estudo nacional, obviamente feito por amostragem, mostrou que a gente tem 55,7% da população adulta no Brasil preenchendo os critérios de obesidade clínica. Então, na verdade, isso já começa a se tornar um problema de epidemia. Isso acaba, inclusive, né, afetando o sistema de saúde público, né? Então, obviamente, a gente precisa controlar e dar informações de como que essas pessoas podem reverter esses quadros clínicos. Muita gente recorre a medicamento, mas a gente vai ver aqui que o processo realmente de aprendizagem na ingestão de alimento, ele é um grande parceiro da gente, né? A tal da reabilitação alimentar, por exemplo, é o que mais ajuda no caso de uma pessoa que precisa realmente perder peso corporal. Certo? Uma coisa interessante é que, assim, se a gente pega a ideia de ingestão de alimentos historicamente, muitas pessoas achavam, né, historicamente a gente achava que a gente só ingeria a quantidade de alimento que a gente realmente tinha gasto naquele dia. Então, obviamente, se eu tivesse, por exemplo, gasto 500 quilocalorias entre o café da manhã e o almoço, na hora do meu almoço, eu estaria repondo essas 500 quilocalorias. Né? Então, essa teoria, que foi conhecida como teoria set point, ela responde a um sistema de feedback negativo, né? Mas ela focava em duas principais substâncias, que seriam a glicose e o lipídio. Então percebam aí nesse gráfico, né, que está em vermelho mostrando a quantidade de energia. Então suponha aí que você acabou de acordar ali perto da primeira hora do dia, então seu nível energético ele está bem alto, e aí ao longo das primeiras 3 horas você vai gastando essa energia, né? E aí se você percebe tem uma barrinha embaixo em azul, que ela vai saindo de um azul claro e vai indo para um azul muito mais escuro, que vai mostrando a intensificação da fome relacionada à diminuição desse padrão energético de glicose e de lipídio. E aí logo a seguir a gente tem nessa barrinha o verde, né, que está respondendo ao momento da refeição do sujeito. E percebam que a partir do momento que esse indivíduo ele repõe através da refeição a sua energia atinge o mesmo patamar que a gente tinha inicialmente. Né? Então isso funciona obviamente tanto para glicose como para lipídio, né? A gente pode ver aí nesse outro gráfico a seguir que realmente os níveis sanguíneos de glicose eles se reduzem bastante um pouquinho antes da pessoa sentir a vontade de comer propriamente dito, e após a refeição obviamente ele se reestabelece. Só que se a gente acreditasse realmente nessa teoria, a gente teria um problema para explicar a obesidade humana. Porque vamos pensar no seguinte, se eu realmente consumo a quantidade de alimento relacionada ao gasto exato de energia que eu tive, eu não teria nenhum excesso de alimento, nenhum excesso de energia que se reverteria em gordura corporal. Então, obviamente, essa teoria, que é a teoria de set point, ela tem alguns probleminhas, né? Quais são esses problemas? Bom, vamos pensar primeiro na questão histórica, evolutiva, tá? Pensa aí nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles eram coletores e caçadores.
né? Então eles não eram igual a gente, quando a gente sente fome, a gente vai no mercado, compra, a gente abre o armário, tem a comida lá. Não, eles precisavam ir atrás dessa comida. Então ficavam um tanto ali das pessoas ali do grupo deles no lugar que eles ficavam vivendo e um tanto saía para buscar a comida, certo? Só que eles não sabiam nem se eles iam encontrar comida, nem quanto de comida que eles iam encontrar. Então, às vezes, eles ficavam 2, 3 dias caçando, tentando coletar, para depois voltar ali para o grupo deles ali e distribuir, compartilhar essa comida. Vamos pensar se a teoria de set point fosse a verdade. Imagina se esses indivíduos aí, esses ancestrais, eles passassem aí 4, 5 dias procurando comida. Se eles não tivessem nenhuma reserva corporal, se eles realmente só comessem o que eles precisavam repor de energia, eles não iam conseguir passar 4, 5 dias buscando a comida, porque não ia existir reserva corporal. Então a nossa espécie, teoricamente, ela teria sido extinta por falta de alimento propriamente dito, né? Já que era muito imprevisível de quanto em quanto tempo eles iam conseguir alimento suficiente. Beleza? Uma outra questão também que a gente tem que olhar bem para essa questão, para essa teoria de set point, é a redução na quantidade de glicose. Nem sempre a redução na quantidade de glicose sanguínea estabelece a necessidade de refeição, certo? Então existem outras moléculas que também geram saciedade, não só a glicose, mas outras moléculas que também geram a saciedade e que não vão responder a essa ideia da teoria de set point, certo? E um outro problema que a gente tem com essa teoria é que essa teoria ela é muito biológica, né? Ela é muito exata. Então assim, se você não gastou energia, você come aquilo para repor, daí gasta energia, come aquilo para repor de novo, e aí ela acaba não reconhecendo nenhuma das influências de, por exemplo, você gostar de uma comida, as influências de aprendizagem, os fatores sociais. Eu costumo muito fazer uma comparação, né, falando de obesidade humana, da época, por exemplo, que meus avós viveram para a época de hoje. Pensa aí como é que era a vida do seu avô, do seu bisavô, né? A sua avó, sua bisavó. Sua avó, sua bisavó, ela ia fazer uma comida para você, primeiro que ela não tinha lá o frango lá esperando ela. Geralmente ela criava esse frango. E aí ela ia ter que pegar esse frango, então ela já gastava energia pegando o frango. Aí ela pegava o frango, aí ela depenava o frango na água quente, cortava o frango, limpava o frango, cozinhava o frango, daí vinha aquele mundaréu de gente, comia, largava tudo a louça para ela limpava a louça, limpava a casa, na hora que ela acabava era o café da tarde, e assim a vida dela era sempre cheia de rotina, de gasto energético, né? E hoje os fatores sociais causam uma mudança completa na rotina de vida de todo mundo. Hoje você não gasta energia para buscar comida. Hoje a sua comida, além dela ser muito mais glicosada, além dela ser muito mais gordurosa, ela está disponível para você sem gasto energético nenhum. Então se você não quiser nem lavar a louça, você compra lá uma lasanha congelada, põe no seu micro-ondas, come ali dentro do negócio da lasanha mesmo, embrulha o negócio e joga fora no lixo. Quer dizer, a gente não tem mais quase gasto energético. Então os fatores sociais, eles são grandes influenciadores, né, no processo de ingestão de alimentos, certo? Então vamos pensar assim, ó. Vamos começar a comer agora, né? Vamos ver o fluxo de energia. Quando a gente vai comer, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter? Comida disponível, obviamente. E aí você precisa ter a vontade de comer. Então você precisa estar sentindo fome. Então para isso, várias moléculas e não só a glicose, elas vão estar em um nível mais baixo, indicando o seu hipotálamo que você está precisando se alimentar. Aí você pega a comida, você coloca na boca e aí você começa o primeiro processo de digestão, que a gente costuma chamar de digestão mecânica, né? Que é quando a gente pega o alimento e quebra o alimento, come, morde ele, para a gente fazer a deglutição. Muita gente acredita que a mastigação ela só serve para a gente diminuir o tamanho do alimento para facilitar na hora da deglutição. Mas enquanto você está mastigando, já ocorre sinais de saciedade lá para o seu centro de saciedade.
aumentando liberação de serotonina. Então, mastigar muito o alimento também facilita você chegar ao nível de saciedade. É por isso que pessoas que comem devagar comem menos, porque dá tempo de chegar à informação de saciedade no cérebro. Pessoas que comem rápido, elas mastigam pouco, engolem a comida, então o processo de mastigação não faz essa comunicação com o centro de saciedade. Por isso as pessoas costumam comer muito mais do que elas precisam.